Para você ligado na Globo, Atlético e Corinthians em Curitiba. É a atração desta noite pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada recebe o Corinthians. O Atlético há 2 rodadas não consegue vencer no campeonato e o Corinthians, pior ainda, há 9 rodadas. Os dois times seguem com classificações bem modestas para times campeões, como são Atlético e Corinthians. O Corinthians está ali apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, é o 16º, e o Atlético, dirigido pelo Antônio Lopes, é o 15º. Hoje, a vantagem do Atlético é jogar em casa. A temperatura subiu em Curitiba, cerca de 15 graus, não é tão fria a noite de quarta-feira. Corinthians e Atlético, o trio de arbitragem já em campo com os capitães, o Danilo e o Felipe, o zagueiro do Atlético, o goleiro do Corinthians. O Atlético tem 18 pontos no campeonato, em 15 partidas conseguiu 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Está assim escalado pelo Antônio Lopes para o jogo desta noite contra o Corinthians. O goleiro Guilherme, número 1, na defesa 2, André Rocha, 3, Danilo, 4, Rodolfo e 6, Ney. No meio, Valência, número 5. 7, Roberto, 8, Dinei, 10, Ferreira. Na frente, Pedro Oldoni, número 9, Marcelo, número 11, o time do técnico Antônio Lopes. O Corinthians tem 16 pontos em 14 jogos, tem um jogo a menos do que o Atlético. Foram 3 vitórias lá no começo do campeonato, 7 empates, o time que mais empatou no Brasileirão, e 4 derrotas. O Corinthians vem aí com o Felipe no gol número 1, 2 Edson, 25 Fábio Ferreira, 14 Zelão e 16 o Wellington. No meio, 34 Moradei, 36 Ricardinho, 23 de Nelson, 10 William. Na frente, Everton Santos, 7 Clodoaldo, 11 Paulo César Carpegiani. O técnico ainda não escala como titular o Vampeta, que está no banco de reservas, escala o Ricardinho e tem 2 meias, o William e o de Nelson. Djalma Beltrame apita o jogo com Marcos Peniche e Marco Aurélio Peçanha nas bandeiras, o trio que vem do Rio de Janeiro. Djalma Beltrame é o árbitro. Tempo pra gente dar uma passadinha pelo Mauro Naves, que acompanha o Corinthians, o cumprimento aí do Carpegiani com o Lopes, os dois técnicos, e o Gil Rocha, que acompanha o Atlético. Os dois precisam das vitórias, hein, Mauro e Gil? Exatamente, Kleber. Até que contra o Atlético, o Corinthians tem dado uma certa sorte nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, 2 delas aqui na Arena. Uma das novidades desse Corinthians de hoje, além do Ricardinho, o retorno do Everton Santos. 3 jogos de fora por causa de uma luxação. Tá bem fisicamente, o problema é ritmo. É verdade, né? A gente viu aí os companheiros jogando esses 3 jogos aí de fora, sempre muito ruim. Mas graças a Deus, né, pude trabalhar a semana toda fisicamente aí. Agora é voltar com tudo e acabar com esse jejum aí de empate e derrota. Ok, boa sorte. Gil Rocha. Boa noite. O Atlético Paranaense não tem 7 jogadores importantes, entre eles o artilheiro Alex Mineiro. Kleber? Pois é, Alex Mineiro, que sofreu uma cirurgia, né? Machucou bem o rosto. Foi um chute do Tcheco no jogo contra o Grêmio. O Tcheco pediu desculpa, disse que não houve nenhuma intenção de machucar. Também o Evandro acabou tomando uma pancada do Gavilã. Enfim, são os desfalques do Atlético, além do lamentável acidente que se envolveu o Alain Bahia, um acidente automobilístico. Vai começar o jogo na Arena da Baixada. Todo de branco o Corinthians, de rubro-negro o Atlético Paranaense, a saída da equipe de Curitiba. Vai começar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco uma passada pelos jogos que já estão sendo disputados. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Atlético e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2007. Primeira tentativa do Ney, a primeira falta marcada já contra a equipe do Corinthians. A falta cometida pelo Ricardinho. Movimenta a equipe do Atlético. Aí vem dominando pela direita o André. André trabalha no meio com o Roberto. O Corinthians subiu um pouquinho a marcação. Tem hoje o Corinthians, como teve contra o Flamengo, 2 meias. Não se pode reclamar que o William vai ficar sobrecarregado. Tem o de Nelson para ajudar na armação de jogada. 2 atacantes, o Everton e o Clodoaldo. E uma linha de 4 na defesa, com os 2 volantes aí, o Moradei e o Ricardinho. Aí o Wellington fazendo o corte. A tentativa era na bola enfiada pela direita, chegou o André Rocha, desviou, jogou para fora, arremesso lateral. Tá aí o William, ele e o Roberto, o camisa 7 do Atlético Paranaense, foram companheiros aí de seleção sub-20. Jogo parado, movimentação do Clodoaldo.
Dois jogos já terminaram na rodada do campeonato. Jogos que foram às 7h30 da noite. No Recife, Náutico 0, Fluminense 0. Tivemos também em Goiânia, Goiás 2. Do Goiás 2, Paraná 0. Vitória do Goiás, que sobe. Estão jogando no Palestra Itália, Palmeiras e Sport. Estava 1-0 para o Palmeiras, o Sport virou 2-1. O Botafogo está ganhando do América de Natal, o jogo no Espírito Santo, 2-1. Junto com este Corinthians e Atlético, começaram o Internacional e Vasco em Porto Alegre, Atlético e Santos em Belo Horizonte. Esta é a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno está chegando ao fim. São 19 rodadas por turno. Aí o colombiano Ferreira, são dois colombianos no Atlético. O Ferreira, o número 10, e o Valência, número 5. Vai para a cobrança Ferreira, joga a bola lá na entrada da área. Jogada pelo alto, tentou o desvio. O Rodolfo pega na esquerda aí do rebote o time do Atlético. Reposição, diz o Everton, que é para o Corinthians. Sai mais um gol na quarta-feira de futebol. O América empata. Olha que resultado surpreendente. O Botafogo joga em casa, mas não é em casa. É em Cariacica, no Espírito Santo, lá na Grande Vitória. 2-2, o líder do campeonato. Está empatado com o São Paulo em número de pontos. Ganha no saldo de gols, vai empatando o jogo em casa com o América, que é o lanterna do campeonato. São Paulo amanhã joga com o Juventude, em São Paulo. O Wellington faz o lançamento buscando o William. Toca um pouco mais atrás, Moradei. Chega apertando na marcação Ferreira, Moradei trabalha na zaga, Fábio Ferreira, Zelão, hoje só os dois zagueiros no time do Corinthians. No show do intervalo, você vai ter informação de uma reunião que aconteceu hoje no Corinthians. E está de licença o presidente Alberto do Alibe. Daqui a pouquinho, no show do intervalo, informação. Alberto do Alibe de licença na presidência do Corinthians. Reclamou de falta o Clodoaldo e o juiz Djalma Beltrame marcou. Foi deslocado pelo Rodolfo. Outro gol na quarta-feira. Botafogo não deixou o América se animar muito, não. Foi lá e fez o terceiro. Botafogo 3, América 2. O líder do campeonato mantendo o seu favoritismo. Arnaldo César Coelho está de olho na arbitragem do Djalma Beltrame. Começou acertando, uma falta bem marcada, mas está atravessando uma fase ruim. Vamos esperar que hoje ele faça uma melhor arbitragem que no domingo passado. Olha a bola cruzada para a área. A defesa do Atlético tira. Meio sem jeito, o Corinthians recupera. Ricardinho trabalhou com o Wellington. Tenta levar para o fundo na marcação do Pedro Odoni. Saiu do gol, não conseguiu cortar o Guilherme. Também não aproveitou o ataque do Corinthians. Primeiro lance perigoso do Corinthians. Agora a falta marcada contra o time paulista. Por que está em uma fase, Beltrame, hein, Arnaldo? Domingo passado no jogo Esporte e Internacional foi muito mal, expulsou mal, complicou o jogo. Foi uma lambança muito grande. O Geninho estava reclamando disso mesmo. O Marcão deu uma cotovelada no Carlinhos Bala, né? Ele acabou expulsando os dois. Mas além disso, houve de tudo. Vai trabalhando pela direita o time do Corinthians. Tentou e não conseguiu o de Nelson. Casagrande também está com a gente. Casagrande, o Carpegiani escala um Corinthians num modelo muito próximo do que se considera ideal. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Será que vai? Para mim é o modelo ideal, é aquilo que é o clássico do futebol brasileiro, né? 4 linhas de zagueiros, 2 volantes de marcação e 1 para sair para o jogo, 2 meias armando e 2 atacantes. A diferença é a qualidade, só é uma equipe jovem que você não sabe no que vai dar. O Carpegiani é um ótimo treinador, o esquema é muito bom, o goleiro é muito bom, mas daí para frente está tudo informação, né? Você escalaria o Vampeta já? Não, eu não sei como está o Vampeta. O problema é esse, né? O Carpegiani deve saber. Exatamente. Vamos ver a jogada do que o William tenta. Ficou no chão, foi uma pancada dura ali com o Rodolfo. Diga, Mauro. O problema do Vampeta é ainda a falta de confiança que o Carpegiani tem em saber se ele aguentaria 90 minutos. Foi elogiado pelo Carpegiani no último treino aí. Eu colocaria o Vampeta em determinadas partidas durante o jogo, meia hora, ele vai pegando o ritmo do jogo, né? Não ficar só treinando, vai entrar em forma e o jogo é completamente diferente. E aos poucos ver se ele tem condições de ser titular, mas o Vampeta é um homem importante. Ele está no banco de reservas hoje. O time do Corinthians tem uma falta, foi uma jogada meio estranha ali do Rodolfo, desajeitada, acabou acertando o William. Vai para a cobrança o time do Corinthians, o William e o Wellington na bola, bateu o William direto pro gol, no meio do caminho, desvio do Ney. A bola tá viva dentro da área, sai do gol, deu um soco nela, sem força o Guilherme. Dividiu o William, o Wellington. Corinthians começa atacando o Atlético Paranaense, que tá desajeitado aí na sua defesa. Não conseguiu o André, meio
Parece assustada a defesa do Atlético. Olha aí, o Guilherme não pegou em cheio na bola, a defesa não conseguiu tirar, o Everton Santos briga por ela. Domina de Nelson. Deu uma cochilada, Ferreira toma, esse é bom jogador do time do Atlético, botou na frente pro artilheiro Pedro Oldoni. Leva a bola pro fundo, fez o chute cruzado, ela foi embora à direita do gol do Felipe. O Atlético ganhou do Juventude por 4-0 e depois perdeu do América, empatou com o Cruzeiro e empatou com o Grêmio. Um empate com o Grêmio na última rodada em Porto Alegre pode ser considerado um bom resultado. A questão é que são 3 rodadas, 9 pontos disputados e 2 conquistados. Para o Corinthians, pior ainda, né? O Corinthians ganhou do América lá em Natal, na 5ª rodada do campeonato. De lá para cá são 9 partidas sem vitória. Nessas 9 partidas, empatou 5. Com o Paraná, com o Fluminense, com o São Paulo, com o Figueirense e com o Flamengo. E perdeu 4. Palmeiras, Sport, Internacional e Náutico. E tá a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? É o time que está há mais tempo sem vencer no campeonato e 1 ponto à frente do Juventude. Então, e o Atlético também está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então é um jogo que a vitória interessa para os dois. O empate é péssimo. Péssimo, né? Na matemática. Assim, o Atlético dá um passinho à frente. Para o Corinthians não é nem passinho para frente. Quer dizer, fica ali mesmo muito próximo da zona do rebaixamento. Aí vem o Corinthians com o Edson. Tentou e passou mal a bola, deu de presente para o Rodolfo. A questão é que o campeonato está absolutamente equilibrado, né? O Fluminense, que é o 21º colocado, ou o 11º colocado, fez 22 pontos hoje. E ele está a 1 ponto do 4º colocado, que está na Libertadores, que é o Vasco. O Vasco que joga em Porto Alegre essa noite contra o Internacional. Ainda há uma distância muito pequena dos times que estão na zona da Libertadores e na zona do rebaixamento. E é sempre assim, né? Todo ano o Campeonato Brasileiro é mais ou menos assim, né? Até essa rodada fica muito embolado. Depois, daqui um tempo, quando começar o segundo turno praticamente, as coisas começam a se definir. Então você tem que fugir rápido dali, né? Na hora que tiver o segundo turno, não tem terceiro turno para você ganhar do concorrente. Então a coisa começa a pegar. Está jogando o Atlético com o André pela direita. Começa com muito passe errado o jogo. Chegou o Moradei, Ricardinho, arruma com o Wellington, de novo o Moradei. Por enquanto vai saindo na boa o time do Corinthians. Agora chegou antecipando-se o meio-campo do Atlético com o Roberto. Ricardinho briga por ela, Moradei também. O juiz está pegando uma falta do Ricardinho. Saiu lamentando aí a marcação do árbitro, Arnaldo. Mas houve a falta. Você vai vendo passar a repetição que ele chegou atrasado na bola e atingiu o adversário. Acabou pegando mesmo o pé do Pedro Oldoni. O artilheiro, como disse o Gil Rocha do Atlético, é o Alex Mineiro com 8 gols. O Pedro Oldoni é o vice-artilheiro com 4. Todos os outros gols... Alex Mineiro... Diga, Gil. Perdão, Kleber, o Alex Mineiro vai ficar pelo menos 2 meses parado. Uma cirurgia no nariz, quebrou o maxilar, quebrou o nariz. Vai ficar um bom tempo parado mesmo. Ele 8, o Pedro 4, os outros gols todos divididos, 1 gol por cada jogador. A falta a 28 metros do gol do Felipe. A barreira respeita ali os 9 metros e 15. O Atlético tem o Danilo, tem o Ney. Partiu o Danilo, bateu forte. Ela passa, vai para fora do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, pega bem dar um pro seu pai. Vou repetir a informação para você que eu já dei. O Alberto do Alibe pediu uma licença da diretoria do Corinthians, da presidência do Corinthians, 60 dias. Ele e o vice Nézio Cury. No show do intervalo, outras informações com mais detalhes de uma reunião realizada esta noite no Corinthians. É uma licença interessante, hein? Eu conheço bem tanto o Alberto do Alibe como o Nézio Cury, e a pressão em cima deles é muito grande, principalmente do Nézio, que era da época já do Matheus, antigo, comanda por trás. 60 dias é um tempão. São 2 meses de licença. Vem o Corinthians com o Ricardinho. Leva à frente, toca a bola mais aberto para o Everton. Ricardinho é um bom nome aí para esse meio campo do Corinthians. Se o Ricardinho entrar com a bola que ele jogava no Cruzeiro, o Corinthians ganha um bom reforço aí nesse meio do campo. Zelão bota a bola na frente, o relógio já vai chegando a 11 minutos, mas os passes ainda são equivocados nesse começo de jogo. Amanhã, depois de Paraíso Tropical, tem as confusões do doce animado lar da grande família.
Daqui a pouco no show do intervalo os gols da rodada. O Palmeiras está perdendo do Sport. O Palmeiras tem uma parada difícil contra o Fluminense domingo no Rio. Fluminense que empatou com o Náutico. Os dois times estão muito juntos aí na classificação. Vai ser um jogo de pegar fogo. O Edmundo deve voltar para o time do Palmeiras. Será que volta? Hoje nem jogou. Domingo à tarde tem Fluminense e Palmeiras no Rio. O Kleber, há um tempo atrás, quando a gente brincava de treinador, quando a gente comentava jogos, o Ricardinho fazia parte dos nossos times, né? Bom jogador, né? Foi pro Japão, voltou, veio pro Corinthians, é um marcador bom, sai pro jogo e chuta bem de longa distância. Teve uma passagem agora na volta pelo Cruzeiro que foi muito rápida, né? Agora tá no Corinthians, 31 anos de idade. Talvez seja aí a experiência que o Corinthians precisa, ele e o Vampeta, quando o Vampeta entrar nesse time do Corinthians. Ele faria parte do seu time hoje? Precisa pensar. Eu colocaria, eu confio no Ricardinho, ele é bom jogador. No Corinthians hoje, sem dúvida. Vai para reposição de bola o time do Atlético. Tá aí o André Rocha virando o jogo lá na esquerda. Ferreira deu tapa de primeira pro Ney, que apareceu jogando pela Ponte Preta. Danilo. Ferreira recebeu a marcação, conseguiu se livrar, toca na direita. André leva o Atlético, se mexe e recebe o Dinei. Esse jogava no Guaratinguetá, no Campeonato Paulista. O Atlético veio buscar alguns jogadores do interior de São Paulo. E o Lopes dá aquele incentivo para o Dinei. Ferreira. André. Ele contra o Wellington. Faz o cruzamento. Bola para a área. Olha o perigo. A cabeçada. Felipe. O Edson, né, ficou esperando ali a definição da jogada. Deu uma cochilada o Edson. Foi a segunda finalização do Atlético contra uma do Corinthians em 13 minutos. A defesa do goleiro, o Marcelo, é aquele Marcelo que jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, estava no Madureira no Campeonato do Rio de Janeiro. É agora atacante do Atlético Paranaense. Ricardinho. Protege contra a chegada do Ney, ganha um arremesso lateral para o time do Corinthians. Eu estava falando em passe errado, vamos ver se o número de passes errados é muito grande. 18 é grande, né? 18 em 3 minutos e meio é passe errado à beça. Aí vem o cruzamento, vinha, a bola foi desviada, ganha escanteio o time do Corinthians para cobrar pelo lado direito. O Ney vai para a área para compor a defesa do Atlético. O Clodoaldo tá bravo ali, tá discutindo com o André. E tão bravos mesmo os dois. O Rodolfo entra numa separação. O que será que o André fez no Clodoaldo, porque o Clodoaldo tá tão bravo? E é uma separação amigável, olha lá. Amigável. O Djalma Beltrame chegou, acalmou a situação, conversou. Nessa hora, uma boa conversa pode resolver. Vem a cobrança de escanteio. O Wellington na bola. Ela vem por baixo, tentou o toque de cabeça e mandou pela linha de fundo. O ataque do Corinthians não deu em nada. Fica o tiro de meta. Estavam na área todos os zagueiros. A bola veio muito curta. E o Botafogo faz o 4º gol. Agora tranquiliza a vida ao Botafogo. 4-2 contra o América para manter a liderança, subir para 31 pontos e aumentar o saldo para 14 gols. O São Paulo tem 9 gols de saldo e amanhã o São Paulo pega o Juventude. O Zé Roberto fez os 2 gols últimos aí do Botafogo. Diga. Um dado que chama atenção nessa situação do Corinthians é que ele é 16º colocado, tem, portanto, 15 clubes acima dele. E desses 15, 10 perderam mais vezes do que o Corinthians. 2 perderam o mesmo tanto, 4 derrotas. Quer dizer, só 3 clubes perderam menos do campeonato. O problema dessa colocação corintiana é, sem dúvida, o fato dele ser o campeão dos empates. 7 até aqui. Exatamente, foram 3 vitórias. 3 vitórias tem o América, 3 vitórias tem o Náutico, 3 vitórias tem o Corinthians. E são os times que menos venceram. O Flamengo venceu só 2. Mas o número de empates é muito grande. O campeonato com 3 pontos por vitória, o empate é uma roubada. O empate só começa a funcionar no final do campeonato, quando você já está disputando o título e tem uma concorrência ali que você soma, ou aquele que está lutando pelo rebaixamento. No início do campeonato, o empate é roubado. E a observação do Mauro é precisa. Quer ver? O Cruzeiro é o 5º colocado.
tem 23 pontos, perdeu 6 vezes no campeonato. O Corinthians perdeu só 4. Por incrível que pareça, é melhor perder do que empatar. Ou você perde ou ganha. Dependendo assim com o Vasco. O Vasco perdeu 5 vezes e está lá na zona da Libertadores. Só que ganhou 7 vezes, empatou só 2. No caso do Corinthians, são 7 empates, 3 vitórias e 4 derrotas. Corinthians que vai buscando se reencontrar com a vitória, o que não acontece desde a 5ª rodada. E nesse período de 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas. Aí o Clodoaldo subiu, com ele o Rodolfo. Vem a bola para o André Rocha e o Atlético vai levar para o campo de ataque. Ferreira, boa bola para o Roberto. Tentou a devolução para o Ferreira, estava esperto ali o Fábio para fazer o corte na zaga do Corinthians. Aí o William. Marcação firme do Valência em cima do William. O Corinthians conseguiu ajeitar com o Edson. Everton Santos, esse passou mal a bola, mas não tinha ninguém do Atlético, então o Ricardinho começa tudo outra vez pelo Corinthians. Chegou lá, fazendo uma sombra de Ney. O passe do Dinelson. Chega a bola no Everton. Danilo e Ney em cima dele. Ficou no chão, o Everton ficou com a bola. O Ney. Aí de Ney. Apertado pelo Everton Santos, Danilo faz a jogada onde está mais claro aqui com o André. Clodoaldo voltou para marcá-lo. André Rocha segura. Ainda no meio do campo, espera a movimentação do Ferreira. O Wellington tenta diminuir o espaço do Ferreira. O Roberto dominou mal, o Wellington atrapalhou. O Atlético ainda conseguiu ficar com a posse de bola. De novo com o Ferreira. Aí vem buscar o Pedro Oldoni. Agora há pouco você falou dos erros de passe, né? Você vê que tem alguns jogadores, falta um nível técnico, o campo parece ruim, a pressão de não poder perder, a marcação faz com que o jogador erre mais, mas se você for olhar a escalação, no Corinthians, por exemplo, você tem o Ricardinho, o Dinelson e o William com uma condição técnica melhor, eu acho que eles erram menos. E no Atlético Paranaense, que eu fiquei prestando atenção agora, todas as bolas que o Ferreira pegou, ele acertou. E os outros erram mais. É a história da... Quem tem mais qualidade, evidentemente, né, faz a diferença. Agora o campo parece, João Rocha, sofreu com o frio. Seria isso? Ele está meio... Em alguns trechos parece que está meio queimado. Queimado, sim, falhado, né? Fez muito frio em Curitiba nos últimos dias, frio bastante mesmo. Da tarde de hoje para cá que a temperatura começou a se elevar um pouco. Esse lance você acabou de ver. Foi falta? Claro que houve a falta. A imagem não mente. O juiz estava distante, não interpretou certo, deixou correr. Isso parece que é jeitão dele mesmo, né, Arnaldo? Apita longe do jogo. É porque da cansa. jogada. Domingo ele estava em Recife, hoje estava no Sul. Amanhã volta para Fortaleza. A vida de futebol, apitando domingo e quarto, mata. Ainda mais com o problema de avião, aeroporto. Cansa? A de jogador é fácil. Cansa? Também cansa. Levantar o apito, apitar, o braço fica cansado. Não, mas desgasta, cansa. Cansa todo mundo. Aí vem o Wellington. Deu certo para ele. Aí na sequência chegou dividindo e decidindo a parada o Rodolfo. Começa a trabalhar a Valência no campo de defesa com o Danilo. O lançamento para o campo de ataque. São quase 20 minutos do primeiro tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, tá na roda, tá redondo. Essa jogada normal, na boa, né? É normal, mas esse zagueiro abusa um pouco. Ele, no início do jogo, entrou no William de forma forte. Ele exagera um pouco. É um pouco estabanado esse zagueiro. Rodolfo. É bom lembrar que o Djalma Beltrame é coronel. 20 anos só. O Djalma Beltrame é coronel da Polícia Militar. E quando ele chega de viagem, ele tem que se apresentar, né? Para trabalhar segunda, terça, depois viajar quarta. Porque o futebol no Brasil não tem só atividade de futebol, tem outra atividade que até é obrigatória. Aí vai tentar partir o time do Atlético. Chega o André. A bola desviada, a reposição é para a equipe do Corinthians, porque a bola ainda tocou no André antes de sair. Diga, Gil Rocha. Houve uma discussão forte aqui entre o Bandeira, o Marcos Tadeu e o Antônio Lopes. Um de dedo por outro. O Antônio Lopes falando que ele não sabe bandeirar, o Bandeira dizendo fique quieto. Acho que se fosse outro treinador, era a casa do Bandeira chamar o árbitro, viu? Mas ele respeitou
o Antônio Lopes, a carreira do Lopes. Ex-delegado também, né? Vamos respeitar um pouquinho. Não é só a carreira de treinador de futebol, como ele é um ex-delegado. Né? Faz tempo. Melhor, né? Faz tempo, mas é um desacato à autoridade. Aí se enrolou com a bola o William. Vem o Atlético Paranaense jogando sempre aqui pela direita, mais pela direita. Olha o Ferreira, escapou, Moradei vai atrás dele. Ferreira, a bola bateu no Fábio e foi para fora. O Ferreira está dizendo que a bola bateu na mão do zagueiro Fábio Ferreira. O Bandeira, que é o Bandeira que discutiu agora há pouco com o Antônio Lopes, o Marcos Peniche, deu só o escanteio. A torcida do Atlético tenta empurrar o time para o campo de ataque. O Atlético não pressiona o Corinthians como sempre faz quando joga em casa. Esse aí é o Bandeira que brigou com o Lopes. Vem a cobrança do escanteio. Tirou o Fábio Ferreira na defesa. Vai para a reposição o Atlético. Ferreira recebeu do André. Devolve para o lateral. André Rocha. Sempre com o Wellington em cima dele. Cruzou em cima do Wellington. O Ricardinho na frente da área do Corinthians. Aí a escapada pela direita com o Everton. Passa o Edson. Limpa o lance, joga para trás, toca para o Ricardinho. Aí dá a dica para o Ricardinho que a boa jogada é dividir, virar o jogo. Aí vem com o Wellington. Aí a bola trabalhada pelo William. Bom o giro de Nelson. Bota na frente. Foi falta. Falta cometida pelo Ferreira em cima do Nelson. A jovem torcida do Corinthians se empolga com o lance. Bastante. É agora. Tá empolgadíssimo ali. Não foi falta, não foi não? Falta clara. Agora estava pertinho de João Beltrame. Foi a 11ª falta do jogo. A 4ª do Atlético. 32 metros e 40 centímetros. A distância da bola para o gol do Guilherme. Bola rolada. Aí foi uma jogada mal ensaiada. Aí estava impedido ali dentro da área o Clodoaldo. Os outros jogadores do Corinthians não. Chegou primeiro o Guilherme para ficar com ela. Mais um arremesso lateral. O torcedor do Corinthians está presente ali na arena. Também canta o hino do Corinthians. Boa presença do torcedor do Corinthians, que tem uma vantagem contra o Atlético. 9 vitórias do Corinthians, 8 do Atlético e 6 empates em 23 jogos no Brasileirão. Em Curitiba, o Corinthians venceu mais do que perdeu. 5 vitórias, 3 vitórias do Atlético, 4 empates. Venceu as duas últimas, né? Nos últimos anos, em 2005, o Corinthians ganhou em Curitiba e em São Paulo. Em 2006, o Corinthians ganhou em Curitiba e em São Paulo. Então, nas 4 últimas partidas, 4 vitórias do Corinthians. O Atlético ganhou no segundo turno de 2004, jogando na Arena da Baixada. Diga, Mauro. O Djalma Beltrame me disse antes da partida que estava esperando por mais frio e que se isso acontecesse, ele iria usar 1 ou 2 meias de nylon. Chegou a me dizer meia de mulher, eu vou botar 1 ou 2. Depois eu complemento. Olha o Corinthians aí. Com o de Nelson. De Nelson tentou a jogada, o corte foi feito. E o time do Atlético vai para a arrancada. Jogou a bola com o Pedro Odoni e Ricardinho bem no corte. Faz a abertura com o Clodoaldo. Vai para cima dele na marcação o Rodolfo. Clodoaldo tenta trazer por dentro. O William abriu outra vez a jogada. Outra vez o William. Segurou, escapou do Ferreira. Faz o cruzamento, bola perigosa, Guilherme. Chegou dividindo ali o Clodoaldo na boa na bola. Quer dizer, a meia por baixo do uniforme, por baixo do calção preto, né, amor? Para dar uma esquentadinha, não é isso? É só aquele pedaço pequeno da perna que aparece que ficaria protegido. Ele disse isso porque é favorável também ao uso de uma calça, de uniforme, em caso de jogos com muito frio. Agora, como disse o Arnaldo aí, ele vai todo dia no quartel. Não sei qual seria a repercussão se ele hoje usasse as meias. Que bom que não esfriou. Vem partindo o time do Atlético, corte feito de Nelson, leva o contra-ataque para o time do Corinthians. Por isso que eu digo que giro de futebol tem que só apitar, não tem que falar, porque quando fala uma coisa dessa é um prato cheio. No domingo, o jogo ficou parado aí com uma trombada que parece ter machucado o de Nelson. No domingo, foi comentado pelo Mauro lá em Caxias, muito frio, que o juiz falou que podia jogar apitar de Wagner Tardelli de calça de agasalho, uma calça de agasalho preta. E até perguntei por White, não teria nenhum problema, né?
Pode apitar, não tem problema nenhum. É feio quando o juiz apita de calça, camisa, e tem uns que usam até luva. Eu não acho muito legal, não. Aí a lesão do Dinelson, depois no replay pareceu mais feia a jogada, né? Parece que ele ficou com o pé preso. Não sei se é joelho, mas... Tá parecendo panturrilha, né? Ele tá com a mão um pouco abaixo. Olha lá. Olha lá, mas ó, ficou feio. Não, é ligamento. Ficou feio, porque você vê que ele prendeu o pé, ó. Pode ser uma distensão assim, de ligamento, uma inflamação no ligamento, olha lá. Mas ele bateu o joelho. Vai ter que trocar. E vai ser, ele prendeu o pé, ainda teve o choque em cima. E aí o Mauro já disse que vai precisar substituir o Dinelson. Um lance visualmente feio ali, envolvendo o jogador do Corinthians na trombada. Acho que era o André Rocha que estava junto com ele. Que houve a trombada, vai precisar substituir o Dinelson, o técnico Paulo César Carpegiani. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, nosso carnê ajudando a realizar sonhos. Edson chega, toca na bola pelo time do Corinthians, dá para o Everton. O Marcelo voltou para ajudar e sofreu a falta. 27 minutos. Não é um jogo com grandes oportunidades de gol, é um jogo brigado. O Corinthians até não está sendo sufocado, me parece um pouco melhor que o Atlético, mas o jogo em si com mais briga técnica do que bola. Mais briga, muito erro de passe. E aquele tal negócio, né? 27, quase 28 minutos e nada de tentativa de chutar no gol, né? Nada. Os dois times que o empate é péssimo, os dois estão querendo entrar lá na área tabelando. Tem que tentar arriscar de longa distância. Uma marcação, ela é realmente cada vez olha mais só, forte. Mas até que não está sendo uma marcação como foi domingo lá em Caxias do Sul. Ó, tem espaço para correr com a bola. No domingo não tinha. Aí o Atlético tenta, ó. Dinei deu uma boa devolução pro André. Limpou a chegada do Ricardinho. Toca pro Ferreira. Limpou, vai bater pro gol. Aí não pegou bem na bola, mas uma jogada feita com objetividade. Kleber. Aí limpou o lance, o Ferreira bateu pro gol. Errou o alvo, mas bateu pro gol. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Diga, Gil Rocha. O técnico Antônio Lopes pediu paciência para os torcedores. O Atlético tem sido muito vaiado em alguns jogos aqui na Arena. A campanha de longe, não é nem de longe parecida com o que o torcedor estava acostumado. Aqui na Arena foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Pois é, um aproveitamento só de 43% do Atlético em casa. E eu vi um dado hoje, o Atlético desde 99, quando ele joga na Arena, ele venceu 165 vezes, empatou 58 e perdeu só 41 jogos. De 264 jogos, perdeu só 41 na Arena. Hoje, nesse campeonato, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento baixo de 43% na Arena. Entrou Marcelo Oliveira aí com a bola no lugar do Dinelson, que vinha sendo titular do time do Corinthians, agora volta a ter uma oportunidade. Recebeu aqui pela esquerda. Parece um bom jogador o Marcelo Oliveira. Perdeu essa. Bem marcado pelo Roberto. O time do Atlético, ele já faz um tempo, uns 2, 3 anos, que não é mais aquele time, né, formado com força, quando tinha Oséias, Paulo Rink, quer dizer, que foi campeão brasileiro, Alex Mineiro e tudo mais. O Atlético teve uma fase que ele mudava os jogadores e contratava, tipo o São Caetano, à altura. E de um tempo para cá não está conseguindo fazer isso, não. Esse ataque Oséias, Paulo Rink foi substituído pelo ataque campeão, né? O Kleber Pereira, que está no Santos, e o Alex Mineiro. Kleberson, o que acontece com todo o time hoje em dia. Kleber, e esse ano tinha o Denis Marques também, que foi vendido, né? Entrava dinheiro, né? O Rosé foi vendido bem, Paulo Rink foi vendido bem, o Kleberson foi vendido bem, né? Talvez fizeram melhorias no estádio e não investiram na equipe. É muito provável que tenha sido feito isso, mas aí o time perde também. 30 minutos do primeiro tempo 0-0. Lembrar que em 2005 ainda o time estava com o próprio Lopes. Foi finalista de Libertadores, quer dizer, não é uma coisa assim desse ano. Tinha o Denis Marques, assim, jogador, assim, bom jogador, né, que se deu bem naquele momento, mas também não é um jogador que você fala vai resolver o seu problema. Aí o Wellington trabalha um pouco mais atrás com o Fábio Ferreira. O time do Corinthians sai jogando com o Edson lá pela direita.
Moradei recebe no meio. Outra vez com o Edson, aí com algum espaço para evoluir no ataque. Sai na marcação dele o Valência. Passou o Moradei, ele preferiu o Everton Santos. De novo com o Edson. Ricardinho. Abriu outra vez para receber o Everton, passa o Ricardinho, protege da chegada do Ney, leva por dentro, conseguiu o toque na bola dentro da área Clodoaldo, ajeitou, ela sobrou para o William, tem aberto na esquerda o Wellington, tocou na dividida para o Wellington. E aí chegou firme o Danilo para fazer o corte. Que muita gente acha que, por exemplo, numa bola dessa o William podia tentar bater para o gol. Ele ainda passa mais a bola do que tenta concluir para o gol. É um defeito que ele tem, de verdade, que tinha o Robinho no início. O Robinho no início, ele tentava até chutar, mas estava fraquinho. Aí ele treinou, hoje bate bem na bola, coloca legal a bola. Mas a característica do William é sempre de armar a jogada. O treinador tem que treinar com o William chute a gol. Ele tem que colocar na cabeça dele o lado psicológico de também criar, mas também finalizar, porque essa bola era para bater. Falamos da campanha do Atlético em casa, do Corinthians fora, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 44% de aproveitamento do Corinthians jogando fora. A última vitória foi exatamente fora de casa contra o América em Natal. 32 do primeiro tempo, sai jogando o Atlético com Danilo. Vem buscar o Ferreira. Agora o Ferreira errou o passe. Deu mais para o Edson do que para o companheiro Marcelo. O Corinthians domina aqui na direita do ataque do Atlético, esquerda da zaga do Corinthians com o Wellington, lançamento para o William. Isso ele faz muito bem, se mexer, deslocar, recebe, domina, encara a marcação, é dura a marcação do Rodolfo. Aí o Marcelo Oliveira tocando com o Moradei. Wellington. Sai o Valência em cima dele, boa jogada do Wellington, tocou na direita para o Edson, tentou o cruzamento, a bola veio por baixo, não chegou no Everton Santos, afastou a defesa do Atlético. O Corinthians insiste outra vez com o Edson pela direita. Moradei vai receber a marcação do Dinei. E bateu muito forte na bola. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Saída de bola do time do Atlético. Aqui na direita Rodolfo, mais lá no meio o Danilo. O Clodoaldo fica fazendo uma leve pressão, agora vai chegar um pouco mais, aí sim, a antecipação do Moradei. Mas o Ferreira se virou bem no lance, tirou o Moradei, tirou o Marcelo, tentou chegar na direita, aí tropeçou. O jogador do Atlético fica entre reclamar de uma falta e de uma demora do Ferreira para fazer o passe. Mas o Ferreira estava reclamando mesmo que foi falta nele naquele lance que ele errou a jogada. Naquele lance não houve falta não, ele que perdeu a passada. Depois ele fez uma falta que o juiz marcou. E o Corinthians vai cobrar com o Wellington. Torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet, acompanha com a gente, como torcedor do Corinthians, curte lá na Arena. O Corinthians tem elenco para se recuperar no Brasileirão. O William, que é de Aparecida, em São Paulo, pergunta. É a pergunta. Eu acho o seguinte, o time do Corinthians é uma equipe, se for essa, sem contratações, sem nada, é uma equipe para chegar no máximo até uma Sul-Americana. E se não abrir o olho, ficar lutando ali, quinto último, penúltimo, lutar para não fugir do rebaixamento. É uma equipe jovem que não tem moral ainda, não tem amadurecimento para bater de frente e tentar algo mais. Tem um ótimo goleiro, tem o William, que pode ser um grande jogador, e tem o Ricardinho, que é um ótimo volante, que sai pro jogo e erra poucos passos. Os outros estão se formando. O Corinthians tem que abrir o olho. Pode chegar na Sul-Americana, pode correr o risco de cair. Time que tem média de idade de 22, 23 anos. Vem aí o Atlético, vinha com o Rodolfo, passe errado, conseguiu fazer o corte, o Zelão. A bola ainda fica mais pro ataque do... Olha o Wellington, rapaz, tá ganhando confiança. O Wellington meteu um calcanhar nela. Everton Santos não dominou, a bola vai voltar. O Wellington toca de cabeça. Moradei devolve para ele. Lateral que veio do Grêmio pro Corinthians. E até hoje em dia tem sido muito mais criticado do que elogiado. Hoje vai fazendo uma partida razoável. De razoável para boa. Zelão toca na direita para o Edson. O Palmeiras segue perdendo do Sport por 2-1 no show do intervalo. A gente vai ver os gols dessa rodada do campeonato. O líder Botafogo vence. O Palmeiras perde em casa. O Botafogo terminou já o jogo 4-2 em cima do América. Palmeiras que pega o Fluminense, que empatou com o Náutico lá no Recife. Fluminense, lembra
que teve um ano aí que Palmeiras e Fluminense brigaram na última rodada pela classificação para Libertadores. Foi em 2005, né? É um clássico cheio de tradição e cheio de importância para esse momento do campeonato. O Fluminense foi a 22 pontos. O Palmeiras está com 23. O Sport está com 2 a menos no Palestra Itália. Edmundo hoje fora. Será que joga domingo? Domingo tem Fluminense e Palmeiras na reabertura do Maracanã. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Atlético não conseguiu evitar a saída. O Felipe bateu o André. Tira Clodoaldo. De novo o cruzamento do André. Agora o jogo já está parado. Resultados da quarta-feira. Atlético 0, Santos 1. Gol do Santos em Belo Horizonte. E gol do Vasco em Porto Alegre. Vasco 1, Internacional 0. Olha os visitantes aí, ó. O Vasco é o 4º colocado. Se vencer esse jogo, assume o 2º lugar, porque o Grêmio só joga amanhã. O Allan Kardec fez o gol do Vasco. O Marcos Aurélio fez o gol do Santos. Santos que anuncia hoje a contratação de Petkovic para ser o meia do time do Santos. Faz aquele contrato por jogo. Duas coisas, cara. Faz tempo que eu não vejo um jogo que, se você tirar a bola dali, ninguém vai perceber. Não vai perceber? Não, esse. E o gol do Allan Kardec deve ter sido um gol espírita. Fala assim. É verdade. Ele deve ter chutado a linha de fundo. O goleiro pensou que fosse pra fora, ela entrou. Vem embora o time do Atlético com o Dinei. Mas não Pediu. tem um chute, Kleber. Não tem, é verdade. As finalizações são poucas. Agora arrisca. Bate o Roberto, ela explodiu no Wellington. Volta pro André. Tentou e girou bem o Pedro Oldoni. Ficou olhando para o juiz. Naquela assim, foi falta, foi pênalti, não foi, derrapou. O que foi, Arnaldo? Não houve nada porque ele entrou derrapando, entrou desequilibrado. Aí ele ficou desequilibrado. E ele foi, tá trancos e barrancos e caiu. Se ele cai na primeira bola, nessa aí, o juiz daria a falta? Mas o juiz esperou a lei da vantagem. E aí ele foi tropeçando e caiu. E perdeu a chance. Deve ter sido desequilibrado, né? E eu acho que o jogadorzinho do Corinthians acho que meteu a mão nas costas ali. Você achou? Cheio. Talvez na primeira bola ali, né? Aquela bola, quando ele dominou. Se ele cai, não gira, talvez o juiz marcasse a falta. No primeiro lance lá fora podia marcar. Mas depois mão nas costas. Mão nas costas acontece coisa. É porque o Casagrande nunca andou em ônibus lotado. Tem sempre mão nas costas. Vem embora o time. Você anda todos os dias. Vem embora o time do Atlético. Com o Dinei. Dinei toca na esquerda para o Marcelo. Sai, vem buscar. A bola chegou pouco no Marcelo. Dinei trabalha com o Valência. Esse é o André Rocha. Passa mal a bola. Se antecipou o Wellington. Tocou para o Clodoaldo. O Wellington passou. Clodoaldo tentou. Brigou com ele e conseguiu o Rodolfo evitar o contra-ataque do Corinthians. 39 do primeiro tempo. Então o show do intervalo vai mostrar para você a vitória do Goiás sobre o Paraná, a vitória do Botafogo sobre o América. O Santos está ganhando do Atlético, o Vasco está ganhando do Internacional e o Palmeiras está perdendo do Sport. O jogo do Palmeiras está no final já. Palmeiras que teve um gol anulado no Palestra Itália. A gente vai ver tudo no show do intervalo. O jogo do Palmeiras com o Sport começou às 8h30. Tá, portanto, chegando ao final. Olha só, 2-1 pro Sport, o Sport com 2 a menos, um gol anulado no Palmeiras, para cantar, tá balançando. Aí chegou o Fábio Ferreira para tocar essa bola para fora, mas o juiz já tinha parado o jogo, marcando uma falta. Esse aí é o atacante Clodoaldo, esse é um dos experientes do Corinthians com 28 anos, mas é a primeira vez que o Clodoaldo pega uma parada como essa, de pressão, de jogo duro, sequência de partidas sem vencer. Ele que tem no campeonato 2 gols. Mas o Corinthians tem Marcelo Matos, que já foi embora, o Finazzi, que não está jogando, o Zelão, o Clodoaldo, o Dinelson. Todos eles são artilheiros com 2 gols. Errou o Wellington. Estava cheio de confiança, deu essa bola de presente para o Ferreira. Olha a chance, Felipe pega. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, novo Itaú Bankline, feito ouvindo você. E você viu que o Felipe pegou a bola e não deixou de bronquear com o Wellington, que perdeu o lance. Ricardinho, Clodoaldo, boa bola na esquerda. Marcelo tentou, bateu de pé direito, bateu fraco, o Guilherme pegou. Termina no Palestra Itália. Palmeiras 1, Sport 2. O Sport vai a 21 pontos.
Palmeiras continua com 23. Dinei domina a bola no meio-campo. Mais a defesa do Atlético. Danilo, Rodolfo. Ferreira vem buscar. Everton Santos apertou. O juiz viu falta do Everton. O Everton está dizendo que pegou só na bola. Ficou bravo o Everton. Ferreira. Trabalhou com o Dinei, recebeu de volta. Aí o Marcelo. Sai para jogar, trouxe com ele a marcação do Zelão, escapou do Zelão, do Ricardinho. O William apertou, Marcelo driblou bem, vai embora, tem lá pela esquerda o Ney. Toca a bola para o Ney. Chega o Edson para marcar, o Ney é destro. Tentou o drible, perdeu a bola e depois fez a falta. Kleber, esse jogo não tem melhores momentos, ele tem momentos menos ruins, né? Porque teve um chute do Pedro Odoni, aquele que quase foi falta fora da área, tal, meio desequilibrado, e um chute agora do Evandro, né? O atacante do Corinthians. Atacante do Corinthians. Everton, que chutou agora devagarinho. Marcelo, chutou agora devagarinho e o goleiro pegou. Foram os 2 chutes a gols que teve na partida em 42 minutos. Corinthians vai tentando chegar. Clodoaldo subiu, foi lá em cima o zagueiro do Atlético, o Rodolfo, para fazer o corte. Aí vem o contra-ataque. O Vasco aumenta a vantagem em Porto Alegre. Internacional, que vinha aí de 5 vitórias em 6 jogos. Tá com 23 pontos. A mesma pontuação do Vasco. Leandro Amaral faz 2-0 para o Vasco em Porto Alegre. O juiz está marcando falta em cima do Marcelo. Quase 43 na arena. Os dois times empatam por 0-0. Precisa do resultado. O Corinthians 16 pontos. O Atlético 18. O Sport, que estava com 18, já foi a 21. O Santos está ganhando, está indo a 21. Vai para a cobrança de falta o Atlético. Ferreira na bola. Felipe. Bola bateu na cabeça do Marcelo Oliveira. É escanteio. Marcado pelo Djalma Beltrame, que deu uma checada no tempo do jogo. 43 minutos e meio. Vai para a cobrança de escanteio o André Rocha. Bola para dentro da área do Corinthians. Na marca do pênalti. Gol! Rodolfo do Atlético. O torcedor do Atlético comemora ainda no começo do jogo uma cabeçada do Marcelo. Agora do Rodolfo. Foi lá em cima. Ganhou do Fábio Ferreira. Testou. Tava aqui o Moradei. Nem pro Moradei, nem pro Felipe. Bola pro fundo do gol. Rodolfo, camisa 4, abre o placar para o Atlético. Primeiro gol do Rodolfo. 1 para o Atlético, 0 para o Corinthians. Bola alta, apesar do Corinthians ter alguns jogadores altos, o Zelão, o Fábio Ferreira tem 1,88 m, o Zelão tem 1,88 m, o Rodolfo, que não é baixinho, tem também 1,93 m, mas subiu e é a segunda bola alta que a defesa do Corinthians vacila. E ele subiu bem, cabeceou muito bem, cabeceou forte, mas eu acho que o Felipe falhou na jogada. Ele saiu, parou no meio do caminho e depois tentou voltar. O goleiro, quando vai de uma vez. Mas não dava pra sair, né? Então, mas ele tentou. Até foi na bola, você viu? Deu um tapa na bola, tava com o Moradei lá embaixo. Então, ele deu um tapa na bola porque ele voltou. Ele deu 2 passos pra frente, aí ele tentou voltar, a bola foi na direção dele, só que foi muito forte. Né? Foi uma cabeçada forte que ele pôs na mão e a mão não segurou, não deu pra jogar pra cima. Então o goleiro, ou sai ou não sai. Se ele saísse, ele iria errado. O cara ia fazer o gol do mesmo jeito. Muito longe. Mas então tem que ficar. Não sei nem se ele ameaçou muito, viu, Casa? Ele estava meio naquela posição ali. Não, de frente assim não dá pra perceber. Por trás, você vai ver que ele dá 2 passos. Por trás, ele dá 2 passos pra frente e volta. Foi uma cabeçada forte. Não, viu? se fica, pega sim. Se fica, pega porque ele ia ter mais força na mão, porque ele ia estar parado. Ele estava voltando, ele não teve muita força na batida na bola. Eu achei também que o Moradei ali embaixo deu uma atrapalhada, tal, não bateu muito firme nela.
Com quase 45, o Atlético abre o placar. Agora fica aquela dúvida de qual vai ser o comportamento do Corinthians. O jogo vai terminar aos 46. Qual vai ser o comportamento do Corinthians? Dizem que depois de tomar um gol, parece que o próprio Felipe deu uma entrevista assim, o Corinthians toma um gol, parece que tomou 5. Qual vai ser o comportamento emocional do Corinthians? O Atlético na frente, termina a primeira etapa. 1-0 para a equipe do Atlético. Gil Rocha, Mauro Naves, com vocês começa o show do intervalo. Deixa eu chegar aqui no artilheiro desse primeiro tempo, Rodolfo. Se aproveitou da altura, 1,93. É sempre muito legal o primeiro gol num campeonato assim, principalmente contra o Corinthians. Nossa, primeiro gol muito importante. Ainda mais com uma equipe igual o Corinthians, que é uma equipe muito grande. E graças a Deus conseguimos manter o posicionamento e fazer o golaço. Valeu, Mauro. Eu vou passar para o William aqui essa pergunta do Kleber. Deve ser uma preocupação do torcedor. Qual que será o comportamento? O que se pensa em fazer? O que o Corinthians pensa fazer nessa volta do segundo tempo, ele depois de sair perdendo? Acho que a equipe estava jogando bem, né? E infelizmente acabamos tomando gol de bola parada. Acho que é voltar para o segundo tempo, uma pegada a mais e procurar sair para o jogo para ver se a gente consegue fazer os gols. Você sentiu que o time se abateu psicologicamente nos outros jogos quando sofreu o gol? Acho que o time toma o gol, se abate, né? Não pode acontecer. A gente tem que tomar o gol, levantar a cabeça e ir para cima. Vamos ver no segundo tempo se a gente consegue. Ok. Kleber. Pois é, porque é isso mesmo, o Corinthians não estava pior que o Atlético. Se não estava melhor, pior também não estava. Tomou um gol de bola parada. A gente vai fazer um intervalo, volto daqui a pouquinho para uma reunião no Corinthians. Mudança de comando, licença do presidente. Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio. O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, que está no comando do clube desde 1993, hoje comunicou um pedido de afastamento por 60 dias. Nesse período, uma comissão vai investigar possíveis irregularidades na gestão corintiana. O primeiro vice-presidente Nezi Curi também fez o mesmo e pediu 60 dias de afastamento. Depois desse período, uma reunião do conselho vai definir o futuro de Alberto Dualib e Nezi Curi. Quem assume a direção do clube, a presidência, é Clodomil Orsi, o terceiro vice-presidente. Ele tem 71 anos e já trabalha no Corinthians há 53 anos. Ele confessou na saída da reunião que jamais imaginou que um dia seria o presidente do clube. Marco Aurélio Souza para o show do intervalo. Valeu, Marco Aurélio. Portanto, um novo dirigente do Corinthians. O Corinthians vive essa situação aí, né? Os diretores do Corinthians, o presidente e o vice, envolvidos em questões judiciais, e o próprio conselho do Corinthians pensando numa reunião aí dia 7, querendo eventualmente o impeachment do presidente. E ele pede agora licença. O Wilson no lugar de Wellington, a alteração que faz o técnico Carpegiani. Vai começar o segundo tempo, diga, Gil Rocha. Vai entrar o 16, Caio, no lugar do 8, Dinei. Está entrando o segundo Lopes para arrumar o meio-campo. Entrando então o Caio, com a camisa número 16, Caio no lugar do Dinei. E no Corinthians só essa, o Wilson no lugar do Wellington, Mauro. Exatamente, uma mudança bem ao estilo Carpegiani, né, que varia muito, né? Quem era o Marcelo que havia entrado no lugar do Dinelson, Marcelo Oliveira, era ponta esquerda no primeiro tempo, agora vai ser lateral esquerda. E vai começar o segundo tempo em Curitiba, 1-0 para o Atlético. O Wilson no lugar do Wellington, bola em jogo para você ligado na Globo. E no Atlético Paranaense, o Caio no lugar do Dinei. Vamos lá para a segunda etapa, com 1-0 para o Atlético. Corinthians vem com o Marcelo, toca a boa bola para o Wilson na primeira chegada, bateu pro gol, bateu para fora. Ele bateu para fora na primeira tentativa. E a torcida do Corinthians faz a parte dela, né? Vai torcendo, gritando pelo time em Curitiba, na Arena da Baixada. Diga, Mauro. Eu disse ponta esquerda, é quase força de expressão, né? Que praticamente não existe mais essa função no futebol. Mas o Marcelo havia entrado no meio campo e estava atuando bem pela esquerda, né? Um atacante quase ponta esquerda, né? E agora vai jogar lá na ala pela esquerda.
Clodoaldo subiu, o Wilson ainda briga por ela. O Wilson, que é o artilheiro do Corinthians na temporada, marcou 6 gols dos 57 que o Corinthians fez. Ele e o Marcelo Matos têm 6 gols. Edson toca para o Everton. De novo o Edson. A bola escapou. Os resultados dessa noite no Campeonato Brasileiro: ó, Náutico 0, Fluminense 0. Esses são resultados finais. O Goiás ganhou do Paraná por 2-0. Tivemos Palmeiras 1, Sport 2 em São Paulo. Botafogo 4, América 2. Esses jogos encerrados. O Santos está ganhando do Atlético por 1-0. E o Vasco está ganhando do Internacional por 2-0. Dois minutos de jogo. Aí vem o time do Atlético. Aí vem o William tentando a jogada e o corte feito pelo Rodolfo. Aí a jogada pela direita do time do Atlético, vai tentando a jogada Ferreira. Ele faz o cruzamento para a área, subiu, ajeitou de cabeça o Caio, tem a chance de virar o Pedro Odoni. Na sobra aí aparecendo o Marcelo, não bateu. Roberto. Volta o Atlético a insistir com 3 minutos de jogo. Caio pela esquerda. O cruzamento, a bola desviada pelo Ricardinho. Ganha escanteio o time do Atlético Paranaense. E agora é a vez do Atlético ter a sua torcida mais animada na Arena da Baixada. Vence por 1-0, vai para a cobrança do escanteio. Foi num escanteio que saiu o gol da equipe do Atlético. Essa veio por baixo. Clodoaldo dividiu. O Caio tentou chutar. Vai escapar o Fábio Ferreira aqui pela direita. Ganhou o arremesso. Bom, Casagrande, o técnico Antônio Lopes botou o Caio, disse que o Gil disse para arrumar o meio-campo. E o Carpegiani dá uma mexida no time. Bota o Wilson lá na frente. Se o Caio for mais técnico, ele vai melhorar não só o meio-campo, como o jogo também, né? Diz o pessoal lá que é uma das grandes revelações do Atlético. Então, o Antônio Lopes fez uma mudança assim para o espetáculo e para o time dele. Em relação ao Wilson, eu acho que é a tentativa de correr atrás de um empate, ou tentar virar o jogo. Eu acho um bom jogador, é veloz, vai pegar o segundo tempo o Atlético mais cansado e vai, né, tentar num contra-ataque aí, numa velocidade, virar o jogo e chegar ao empate. Tem aquela sempre a história a gente só vê o jogo. O Wilson não tem jogado, pelo menos quando ele entra, até para ser titular. Então, a gente não vive o dia a dia, pois né? Eu sempre acho que o Wilson tem que sair como titular pelo elenco que tem. Mas como o Carpegiani vê o dia a dia, às vezes ele não demonstra isso durante a semana. Depende muito do treinador mesmo. Olha aí o Ferreira tentando a jogada. Ela fica na direita. Cheio de ginga ali o André. O ginga ligou bem. A bola é que deu uma escapadinha. Aquela ginga também, né? A bola? A bola ginga, o jogador ginga. E aí fica bom. Olha aí a tentativa de cruzamento. Bola perigosa. A jogada do Valência, que saiu lá pela direita. Ferreira. Ainda veio a bola espirrada. Tenta tirar o Marcelo. Voltou para o colombiano. Passou pelo Ferreira o cruzamento do Valência. Chegou, tentou dominar, não conseguiu o Pedro Odoni. Ney. Olha o Atlético passando a apertar um pouco mais o Corinthians. Danilo. Subiu o Ney, ganhou do Zelão. Tira do jeito que dá para tirar o Fábio Ferreira. Agora o juiz está pegando uma falta cometida pelo Danilo. Aquela ele tirou como dava para tirar. Essa não deu para tirar. O Fábio Ferreira acabou não acertando a bola. São quase 6 minutos do segundo tempo.
Aí o Everton tentando a jogada, ganha um arremesso lateral. Bem na dividida ali, bem na dividida, né, pro Edson. Lançamento feito para o campo de ataque do Atlético, também não dá em nada. Vai para o arremesso lateral o time do Corinthians, que tem uma performance no ano com 14 empates, mais empates do que vitória ou derrota. Perdeu 11 vezes e ganhou 13. O time do Corinthians na temporada toda. O Atlético está com um pouquinho de aproveitamento melhor. 20 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. Isso contando os campeonatos estaduais, no caso dos dois times, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Zelão. Ney chegou forte, Kleber. dividindo. Pegou o rebote, Ricardinho. Tenta botar na frente. Danilo fez a falta. Falta do Danilo e cartão amarelo para ele. O primeiro do jogo. A regra é clara. Falta por trás. Desta forma, impedindo o adversário de jogar, cartão amarelo. Veja na repetição que a falta foi assintosa. Ele de todas as formas por trás. Empurrou, fez tudo que tem direito e depois ainda deu um bico na bola para longe. Diga, Mauro. Kleber, o América fez 2 gols no Botafogo, não é isso? Fez 2 gols no Botafogo. Portanto, o Corinthians tem nesse momento, ao lado do próprio América e do Grêmio, que ainda joga amanhã, o pior ataque do campeonato. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians, tentando melhorar um pouquinho esse ataque. Partiu o William. Caiu o Guilherme, gol! O William do Corinthians. E sai o gol que a torcida do Corinthians tanto esperava, que o próprio William tanto esperava. De longe a falta, ela tocou no chão. Enganou o Guilherme, que a hora que percebeu já tinha ido. Bola pro fundo do gol. O William, camisa 10. Saiu o primeiro do William. Saiu o gol de empate do Corinthians. 1 para o Atlético, 1 para o Corinthians. Acho que essa não dá nem discussão, né? Todas as falhas que existem numa falta que um goleiro pode fazer, ele fez. A do Felipe ficou barata. Ah, ficou. Ele fez a barreira mal, que ele deu espaço pro lado que o William bateu, ficou totalmente do outro lado. O William bateu mal a falta. Não foi forte. Ele caiu antes de chegar a bola. Era óbvio que ela ia quicar pelo modo que ele caiu. Ele tinha que ter antecipado, ele tinha que ter pulado um pouco para frente para bloquear. Ele errou totalmente a jogada do goleiro. Só 21 anos o Guilherme, mas... Tudo bem, pode errar. Isso aí, o Valdir Pérez tomou o gol por baixo das pernas de bola atrasada. Quer dizer, e foi um grande goleiro e jogador da seleção brasileira em Copa do Mundo. Pode errar, mas nesse jogo o Guilherme fez todos os erros possíveis que um goleiro pode fazer. Gol do William, primeiro tudo gol igual. do William, hein, primeiro gol profissional, né? No Corinthians. 37 jogos pelo Corinthians. Inclusive, ele está caído aqui agora. Pôs 4 jogadores na barreira, tinha que ter 5 para fechar o lado de lá. A bola passou exatamente onde deveria ter o 5º jogador. E na hora que ele caiu na mesma direção que ele estava. E não é uma bola forte. Não, a bola quicou antes. A bola veio mais... Ó, ele caiu onde ele estava. Ele tinha que ter dado um passo para frente e ter saltado que ele pegaria a bola na hora que ela quicasse. E não tinha o 5º. E no mínimo dá uma levantadinha de mão quando percebeu que mediu a distância errada para resolver a parada. E goleiro que faz a falta ali, vai bater um destro, não põe o 5º. Empata o Corinthians na Arena da Baixada. Com 10 minutos, tudo igual. 1 para o Corinthians, 1 para o Atlético. Aí não deu nem para sentir como ficou emocional do Corinthians, né? Depois de sair perdendo. Agora tem que ver como vai ficar o emocional do Atlético. Pois é. Porque o goleiro falhou, né? O Atlético tá jogando em casa. A torcida vai pegar no pé do goleiro. Tem que ver o emocional do Atlético agora. Aí o time do Corinthians com o Everton. Toca um pouco mais atrás a bola para o Moradei. Marcelo. Aí o toque acabou sendo para ninguém. Danilo faz o corte. Aí vem para arrancada Caio. Caio com K. O Caio do Atlético. Tá ele aí. Trabalha a bola no meio. Roberto chegou de ladrão. O Clodoaldo, o juiz achou que foi falta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo. Pega bem dar um pro seu pai. O Clodoaldo fez aquela falta lá.
Não, o cara se jogou. Sabe que na Europa, toda vez que o jogador se joga, o juiz faz assim um balanço com o braço, dizendo que ele está voando. É mania agora. Todos os árbitros na Europa, quando o jogador se joga, como o jogador Atlético se jogou, eles balançam os dois braços assim, parece um pássaro. O Kleber, e a desconfiança agora da defesa no goleiro? Né? Eles podem começar a funilar. O Corinthians tem que começar a chutar no gol? Tem que começar a chutar no gol e ir para cima, porque a defesa do Atlético, a tendência é começar a ir para trás para tentar proteger o goleiro. E vai ficar aquele tumulto. Chutando de longa distância, dá essa possibilidade de atrapalhar até o goleiro. E o próprio goleiro falando, nossa, eu falhei. Tomara que não chute mais de longe, sabe? Dá uma crise ali. E vinha, não vem mais o Atlético, o André perdeu para o Ricardinho. Se manda o Moradei. Clodoaldo está pelo meio, lá pela esquerda. Lá pela esquerda talvez fosse uma opção melhor com o Wilson. Mas também calma, né, Moradei? O goleiro falhou, mas também daí... Ele nem chutou no gol. Se falhar numa dessa, não. Vem Zelão. Mas se entra também para o jogo, hein? Aí vem jogando o Moradei, tocou com o William. Joga a bola na esquerda para o Wilson. Aí o Moradei faz a abertura para a subida do Edson. Vai Corinthians, faz o cruzamento para a área, tentou o Clodoaldo. Chegava firme em cima dele na marcação o Danilo, o Everton evita a saída, tem de novo o Edson. Ficou em pé na chegada do Ney, prendeu demais a bola. Prendeu demais a bola o Everton. Ferreira. Está jogando com o Caio. Segurou o Pedro Odoni, trabalha com o Ney. O time do Atlético está sem velocidade para atacar o Corinthians. Pedro Odoni não domina uma bola, né? É um centroavante de área fortão, mas sem técnica alguma. Então já teve várias bolas que tocaram para ele ali, que ele domina, bate na canela, dá um pulo para frente. Aí o adversário pega e sai pro jogo. Nesse momento foi falta, mas várias bolas ele mesmo arma um contra-ataque para o adversário. Ele não tem técnica. Ele pode até fazer gols. Exatamente, mas... até por isso ele meteu uns gols ali e não conseguiu ser titular. Mas não é jogador assim. Segurar a bola e segurar a bola, porque ele não tem essa condição. Agora ele sofreu uma falta. A 30 metros e 40 centímetros do gol do Felipe. O Danilo é o homem do chute mais forte. Ele que parte. Felipe pega firme. E faz a reposição rápida. Até rápida demais. Confiou muito na velocidade do Everton. O Ney estava esperto. Voltou. Ricardinho. Bem o Caio. Tomou do Ricardinho. Roberto lança. Aí o Pedro Odoni botou na frente, aí chegou o Zelão. Não tem velocidade. Ele não tem velocidade, ele não usa, ele é grande e não usa o corpo a corpo. Então, pelo menos um corpo a corpo ali forte, colocar o ombro a ombro com o zagueiro para complicar ou tentar ganhar a bola, ele não faz. É um jogador que eu não gosto, sinceramente. Olha o William. Boa jogada do William, passou pelo Valência, trouxe por dentro, cheio de confiança, ele bate! Gol! Esperava, hoje ele faz e faz em dobro. Driblou, limpou, com confiança, pegou na bola de pé direito pro fundo do gol. Vira o jogo o Corinthians, entra no cantinho do goleiro Guilherme. Com um pouco mais de 15 minutos, o William, camisa 10. O segundo no jogo, o segundo no campeonato, o segundo como profissional. E o Corinthians vira o jogo. Vira, tá jogando melhor. Bom, você está jogando contra uma equipe que o goleiro tomou um frango de falta e o centroavante não segura a bola, só dá contra-ataque. Os dois extremos assustam os outros jogadores em campo. O William é um jogador que faz a diferença, é o melhor jogador é o melhor jogador em campo, né? Do campo. Dos 22 é aquele que tem mais técnica, mais habilidade. Faltava isso, faltava ele começar a chutar e ter confiança. Essa jogada, não a de falta, mas essa jogada vai dar mais confiança para ele. Vira o jogo, o time do Corinthians já vive um momento muito bom no jogo, hein? O Atlético sentiu o golpe do primeiro gol. Fica mais zonzo ainda com o segundo gol.
Claro que tem muita bola para rolar. O jogo está com meia hora ainda para ser disputado, mas o instante do Corinthians é muito bom. O Atlético é lento no toque, erra muitos passes. O forte que tinha o Atlético antes, que era contra-ataque, a pressão e a velocidade, não tem nada, tá errando, erra passe demais, não é só nesse jogo. É uma das equipes mais fracas do Atlético nos últimos anos que eu já vi. Pois é, porque não tem aquele clima de arena, né, que sempre teve, que era o duro de jogar lá, aquela pressão. Não, além do time forte, claro, né? Claro. Aí o Ferreira, que parece mesmo ser o mais lúcido dos jogadores do Atlético. Na virada, boa presença do Fábio Ferreira, toca na esquerda para o Marcelo. E aí vem o peso também dos últimos jogos, né? Tá, o Corinthians ganhou os últimos jogos, olha a falta feia aí. Pegada forte em cima do William foi a pegada do colombiano, né? Do Valência. O Kleber. Cartão amarelo. Levou o cartão. Os dois estão se estranhando faz tempo. O Lopes mandou, e não teve muito resultado, né? Mandou o colombiano colar no Williams. Ele fez uma falta fora de lance de jogo. O William reclamou bastante. E eles estão se estranhando desde então, desde antes do jogo. Essa falta aí é assintosa, né, Arnaldo? O cartão amarelo pode ter sido até pouco. Se ele desse vermelho, não seria estranho, não. Porque ele deu sem bola, deu no meio do jogador. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, tá na roda, tá redondo. Vem jogando o time do Atlético com o Ney. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Kleber Pereira faz 2-0 para o Santos contra o Atlético. Resultado bom, o Atlético vinha aí de 2 vitórias seguidas, né? E o Kleber, acho que é o 4º gol do Kleber em 4 jogos. Chegou batendo na bola Marcelo Oliveira, jogou para fora, arremesso lateral para a equipe do Atlético. Daqui a pouquinho tem o gol do Kleber Pereira, o gol do Santos. Danilo jogou para Pedro Oldoni, devolveu para o Ferreira, virou. Fábio Ferreira no meio do caminho, volta a bola para o Ferreira. Tenta a jogada André. E aí bate mal a bola. Amanhã, depois de Paraíso Tropical, tem as confusões do doce animado lar da grande família. E daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Ele fez muito pouco isso durante todo esse período que ele é titular do Corinthians. Na realidade, ele faz sempre essa jogada, mas ele sempre toca para alguém. Enfia uma bola ou tenta a tabela. Agora que ele viu que ele fez o gol... Que é bom fazer gol. Que ele vai começar a chutar, porque ele tem facilidade de drible em velocidade com a bola perto dos pés dele. Né? Que é difícil ter jogador assim. A maioria dos jogadores atuais, eles dão uns dribles um pouco mais longos. O William cai dos dois lados e entra em diagonal com o toque curto. Ele vai começar a bater e vai começar a fazer gols. É muito bom jogador, né? Muito bom jogador. E a torcida do Corinthians já tem o seu canto de volta ao estádio. Olha que bela jogada do William. Arrancou bem, o Clodoaldo se mexe. Ele tentou a jogada, agora se empolgou um pouquinho, né? A Deta vale, vai. Tem quantos anos lá? Tem... O William vai fazer... 18. Vai fazer... 18. Vai fazer 19 agora. Vai fazer 19. Dia 9 de agosto. Vai fazer 19. Pode se empolgar até uns 23. Depois dá uma parada, põe os pés no chão e começa a jogar normal. Mas deixa se empolgar um pouquinho, faz parte. 20 minutos. Foi falta em cima do Marcelo. Falta do Roberto. No momento do jogo aí, 20 minutos do segundo tempo. Para quem imaginava um Corinthians meio fora de prumo no segundo tempo, o gol logo cedo, a virada. E nesse momento do jogo, o Corinthians manda mais na partida do que o Atlético, mesmo jogando em Curitiba. Caio tentou a jogada com o Marcelo, antecipação do Fábio Ferreira. Vem para a arrancada o Wilson, abre na direita Clodoaldo. O zagueirão Fábio Ferreira ficou no ataque. Aí o Clodoaldo tocou atrás para o Edson. Então deu tempo do time paranaense se armar na defesa. Agora o lançamento vai direto para o goleiro Guilherme.
O Atlético sai de Curitiba na próxima rodada e vai a Recife pegar o Sport, que hoje ganhou do Palmeiras por 2-1. Depois volta para casa e enfrenta o Flamengo. O Corinthians vai jogar contra o Goiás, que hoje ganhou do Paraná e assumiu nesse momento a vice-liderança do campeonato com 26 pontos. Corinthians e Goiás em São Paulo. Depois o Vasco da Gama lá no Rio. O Vasco está ganhando, também está indo a 26 pontos, junto com o Goiás. Ferreira. Botou na frente, correu atrás dele o Moradei, conseguiu desvio. Expressão alegre aí do torcedor corintiano. Vai curtindo uma vitória. Será que é hoje que o Corinthians se reencontra com a vitória? Depois de 9 rodadas. Recebe Ferreira. Olha o Rodolfo aí de novo. Agora ele não cabeceou tão bem, mas estava livre de novo. Tudo bem que ela desviou ali, ó, mas ó. Mas a desviada deu uma quebrada, né? Nele? Você viu? Não, nos marcadores. Quem estava marcando o Rodolfo, quando o jogador bateu, cruzou, a bola vinha forte, então ele afastou, ele veio para trás para a trajetória dela, aonde a trajetória deveria ir mesmo. Quando bateu, ela diminuiu a velocidade e o atacante, o Rodolfo, estava na frente, ele tentou correr atrás. Então aquele toque é que desarmou o marcador. Edson tentou o desvio, Zelão. Volta a bola do Atlético com o Ney. Ney, Caio, Valência. Bola virada lá para o lado direito, um tapa de primeira do Marcelo para a chegada do André Rocha. De novo o Marcelo, jogador perigoso, bota a bola na frente, tentou a tabela com o Ferreira. Aí o Moradei travou, o Ferreira queria a falta, o juiz faria o gesto de voar nessa bola. Wilson. Que liberdade. Vampeta tá adiada a reestreia, Kleber. Adiada a reestreia, vem outro. Daqui a pouco Cadu, zagueiro no Corinthians. Será que o Carpegiani vai botar 3 zagueiros no time? Será que o Carpegiani não vai fazer o Vampeta estrear também? Acho que hoje não, né? Que já fez 2, né? Não, hoje não vai estrear. Eu não sei se vai estrear. Mas ele disse outro dia que o Vampeta é uma aposta muito dele, que ele confia muito no jogo do Vampeta. Não, eu tô fazendo uma brincadeira, porque deram 60 dias de licença pro Dualib e pro Nezicuri, e o Vampeta pode pegar uma licença também. A bola lançando. Eu tô brincando com o Vampeta, porque eu conheço o Vampeta é um bom jogador, pode dar uma força aí. Sabe que ele adoraria uma licença. Adoraria, né? Salvador, o Ludum Mas quer jogar, né? Mas quer jogar. Lá em Salvador, no Pelourinho. Agora a licença do Dualib e do Nezicuri de 60 dias pode ser eterna. Tem uma reunião marcada para dia 7 de agosto. A ideia deles era impedir até um processo para tirá-los do comando definitivamente do Corinthians. Amanhã no Globo Esporte você vai ter a cobertura completa desta reunião e da licença pedida pelo presidente Alberto Dualib, pelo vice-presidente Nezicuri do Corinthians. Assume a presidência do Corinthians Clodomil Orsi, que é o terceiro vice-presidente. Eu não conheço. Eu acho só que o Conselho tem uma dúvida. Se a licença de 60 dias é eterna ou é para sempre. Eles vão decidir na próxima reunião. Kleber. Aí vem o time do Atlético com o Ferreira, driblou muito para frente. Diga, Gil. Vai entrar o 18, Rogerinho, meia veloz. Naturalmente, Antônio Lopes vai querer um pouco mais de força na frente. E no Corinthians vai entrar daqui a pouquinho o Cadu. Marcelo, 2-1 para o Corinthians. Marcelo recebe de volta, vai para cima dele o Fábio Ferreira. Tromba, briga o Marcelo, conseguiu tirar o Marcelo Oliveira do Corinthians. Aí o André faz o cruzamento para a área, Felipe. Na briga pelo rebote, Clodoaldo e Roberto, ela fica com o Danilo. O toque de cabeça do Caio, ia sobrar a bola para o Felipe, o Zelão se meteu no meio, quase complicou a vida da defesa do Corinthians, ainda deu certo. Aí o William, o autor dos 2 gols do Corinthians, vai botar na frente o William, acelera o ritmo, passa pelo Ney, Clodoaldo pela direita, vai o William, falta nele. O jogador do Atlético, o André, reclama da falta. O William abriu um sorriso porque ele ia tocar mesmo essa bola para o Clodoaldo. Foi falta, Arnaldo? Claro que foi. E o Ney lá no meio do campo entrou de forma violenta. E se o William não pula, podia se machucar. E depois foi empurrado. Cada vez que passa, o William vai pegando mais moral. E pra mim, ele começa a aparecer cada vez mais coadinho, sabia?
Com quem? Com o Adílio, que jogava no Flamengo. O estilo do Adílio, cai por um lado, cai pelo outro, você não sabe que posição que ele joga, o modo, perna torta, driblador. Eu acho que o William lembra muito o Adílio. Daquele espetacular meio-campo do Flamengo, né? Com o Andrade, o Zico, o time que foi campeão do mundo. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Fábio Ferreira bateu para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, nosso carnê ajudando a realizar sonhos. Vamos ver o gol do Santos, o gol marcado pelo Kleber Pereira lá em Belo Horizonte. O jogo estava 1-0, o gol do Marcos Aurélio. Aí o Kleber no meio do... Olha aí, ó, 2 gols do Santos, 2 passes do Kleber. Um para o Marcos Aurélio, o outro para o Kleber Pereira, que está jogando de 10 no meio do campo. E vem aí, Quem que está jogando de 10? O Kleber, lateral. Olha que boa chegada do time do Atlético. Valência, Caio, bateu pro gol, bateu para fora. Tá jogando de lateral no meio campo. Mas quem tá na lateral do Santos? Carlinhos. O Vanderlei é muito inteligente. Você faz uma dobradinha ali por aquele canto ali, você põe o Kleber, que é lateral, que joga de volante também, põe um lateral, que é lateral, você faz aquelas coisas como o Vanderlei fazia com o Zé Roberto, o Roberto Carlos na seleção brasileira. Isso aí funciona, mas funciona muito bem quando você consegue fazer. Rogerinho entrou no lugar do Pedro Oldoni. Pedro Oldoni sai, entra o Rogerinho. E o Corinthians, Mauro? Clodoaldo saindo aí devagarinho, o árbitro acompanhando para a entrada do zagueiro 27, Cadu. Quarta partida dele pelo Corinthians, ele foi contratado junto ao Bragantino. Pois é, então a substituição do Atlético não dá velocidade para o time. Você tiraria um centroavante com o teu time melhor em campo e botaria um terceiro zagueiro? Não, assim, o momento que está a partida, eu deixaria do jeito que está. O Corinthians está bem no jogo. Não tá, o Atlético está dando problema nenhum com a linha de 4 ali normal. Os volantes estão dominando o jogo. O Ricardinho está conseguindo jogar. O William está desequilibrando a partida. O Clodoaldo, mesmo não fazendo um grande jogo, ele está se movimentando junto com o Wilson. São velozes. Eu acho que a alteração foi assim. Foi por mexer, mas mexer. Nessa mexida ele pode tirar o que o Corinthians estava tendo de bom no segundo tempo. 28 minutos. A entrada do Cadu. Agora ficam lá Cadu, Fábio Ferreira e o Zelão na defesa. Esse é o problema do Paulo César Carpegiani. Ele é um ótimo treinador, mas todas as vezes que eu acompanhei ele dá umas inventadas, viu, meu? Quando ele estava no São Paulo, ele punha o Júlio Batista de centroavante às vezes. Kleber. Aí o Carpegiani, o técnico do Corinthians. E o Corinthians vai para o campo de ataque com o Edson. Ele, o William e Edson, o escorregão e o arremesso. Diga, Gil. O Antônio Lopes chama o meia Netinho, 17. Aí a bola dominada pelo Rodolfo. Ney. Ele bateu pro gol, olha que bola! Ia falhando muito o goleiro Felipe. Aí valeu a sorte, né? Que a bola bateu na trave. Ia ser uma falha monstro do Felipe. Botou a mão na cabeça logo depois. Goleiro tem que ter sorte. O goleiro do Atlético teve azar. O goleiro do Corinthians teve sorte. Foi com a mão mole nessa, ó. Olha lá. Chute do Ney. A mão na cabeça depois, né? Saiu o gol na rodada do campeonato. O Corinthians aqui quase tomou. O Atlético fez. Com Danilinho diminui. Atlético 1, Santos 2 em Belo Horizonte. O Vasco continua ganhando do Internacional por 2-0. Falta em cima do Marcelo Oliveira. Internacional 0, Vasco 2 em Porto Alegre. Felipe. Kleber. Agradece mesmo. Diga, Gil. Confirmando, saiu 5 Valência, que já tinha cartão amarelo, entrou 17 Netinho. A terceira alteração feita pelo Antônio Lopes. Vem a cobrança de falta para o time do Corinthians. O William jogou dentro da área. A própria zaga tirou. O Caio me pareceu ter tirado. Acho que só eu. Não, foi escanteio, né? Escanteio.
Rapidamente o Guilherme pegou a bola, a defesa do Atlético começou a sair, mas pareceu claramente escanteio. O árbitro deu, foi o Caio que desviou e o William vai cobrar. Fez os 2 gols da equipe do Corinthians. Tentou e não conseguiu o Wilson dominar do jeito que queria, mas ganhou o escanteio. Ficou bom para ele. Mais um para o Corinthians. O torcedor do Corinthians agora fica contando o tempo que falta para o jogo terminar, para a equipe se reencontrar com a vitória. Vem a cobrança de escanteio do William, tentou o Wilson. Conseguiu ajeitar essa bola Cadu para o William. E com essas e outras o Corinthians vai ficando com a bola no campo de ataque. Foram 9 escanteios no jogo já. Esse arremesso lateral o próprio William cobra, joga lá dentro da área. E o 10º escanteio do jogo. Não foi, não? Kleber. Pode falar. Foi escanteio, deu tiro de mão. Pareceu o Ney ter desviado a bola. O Emerson Leão, que é treinador do Atlético Mineiro, né? Jogou comigo no Corinthians. Aquele chute que o Felipe foi mole, a bola pegou na trave. Se entra, sabe o que ele fala? Não deixa chutar? Não deixa chutar. Tá certo, né? Tá certo. Olha o Ferreira. Joga a bola para tentativa do chute de fora do Netinho. Ganha escanteio o Atlético Paranaense. Olha a torcida do Atlético, mostrando que ainda leva fé no time. Vai para a cobrança de escanteio o Atlético. Esse é o clima que sempre teve na Arena da Baixada. Cobrança de escanteio, a defesa do Corinthians afasta, o Ney atropela o William e o juiz marca a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Kleber, quando na prevenção, sabe o que o Leão falava? Ó, moçada, não deixa chutar, não faz falta perto da área, não deixa fazer cruzamento e marca o cara que cabeceia. Aí a gente chegava pra ele assim, eu posso jogar no gol? Você não quer jogar de centroavante? Assim é legal, pô. Não deixa chutar, não deixa cruzar, não faz falta perto da área. Se ele pegar rápido. Não, pegar não. Pra mim, o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. Mas ele pedia... Até por causa disso. Ele pedia esses detalhes, assim. É pra deixar o time ligado. Leão que assumiu o Atlético Mineiro. Quando ele assistiu o jogo, o Atlético ganhou uma, ganhou outra agora na estreia dele. Hoje está perdendo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Danilinho. O Santos fez 2-0 e o Atlético diminuiu com o Danilinho. Aí o zagueiro Cadu bate a bola para frente. O time do Atlético com o Roberto recupera. Tentou a jogada o Caio. Ricardinho em cima dele. Jogou bem o Ricardinho, né? Dentro das... Muito bem, pra mim muito bem. Ele marca, sai pro jogo. O Ricardinho tem um estilo mineiro. É um jogador que desarma sem fazer falta e sai pro jogo. O Mineiro é mais marcador que o Ricardinho, né? Mas assim, o tipo, a característica é muito parecida. O Ricardinho é mais veloz, se apresenta mais, é mais técnico, mas faz poucas faltas e sai em velocidade. Ele dá velocidade na equipe que ele joga. Então, na minha opinião, assim se assemelha muito ao Mineiro no estilo do jogo. Ferreira tentou a arrancada, chegou na jogada o Fábio Ferreira, limpou, tocou para o Marcelo Oliveira joga para frente. O Atlético domina. A tendência agora com 35 minutos é isso aí, ó, uma pressão do Atlético, adiantar o time, perde o jogo por 2-1 em casa. O time do Corinthians tende a ter um pouco mais de dificuldade agora para se segurar. Olha o cruzamento, bola afastada pelo Zelão. Netinho, Ricardinho saiu, Netinho girou bem. Outro bom drible para cima do Edson. Vamos ver o gol do Danilinho, o gol do Atlético Mineiro. O Santos fez 1-0 com o Marcos Aurélio no primeiro tempo, 2-0 com o Kleber Pereira no segundo. Agora com esse cruzamento da esquerda, a bola cabeceada, o Fábio Costa rebateu e o Danilinho fez o gol do Atlético. Subiu para 6 o número de mortos no desastre da ponte que desabou sobre o rio Mississippi, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. São dezenas de feridos e mergulhadores fazem o trabalho de resgate. Testemunhas dizem que 50 carros caíram no rio.
e o número de mortos pode aumentar ainda mais. A cobertura completa você vai ver daqui a pouquinho, logo depois do futebol, no Jornal da Globo. O Kleber, o Carpegiani ele pode fazer um meio campo mais para frente bem interessante. Ele pode fazer naquele formato de losango. Um Vampeta na frente da área, aquele jogador que equilibra o jogo, toca para o lado, a experiência. De um lado um Moradei que é marcador, do outro lado é um Ricardinho que marca e sai para o jogo. E a outra ponta do losango, um William com liberdade de fazer a movimentação para os dois lados com os dois atacantes, jogando com 4 zagueiros. É um formato interessante, porque você tem dois... Ainda tem o Rosinei para brigar aí, né? Então, tem o Rosinei, tem o Marcelo Oliveira. Então, tem o Marcelo Oliveira. Então, você colocando um Vampeta em alguns jogos, né? O Vampeta já está com uma idade mais avançada e não tem muita velocidade, mas ele tem a experiência e o toque de bola. Com 2 marcadores e o William na frente, fica interessante o negócio. O jogo da Arena chega a 37 minutos. Olha o William aí, ó. Arranca bem, tem a chance até de fazer o terceiro gol. O time do Corinthians consegue tirar, afastar o Netinho. Eu colocaria o Eduardo também na lateral. Né? Pois é, esse rapaz joga muito, né? Só não tem sequência, né? Mas você sabe que eu não sei se ele não tem sequência ou se não dão sequência? Mas ele se machuca. Mas essas aí são fases. Ia sair do Corinthians. Então, isso aí são fases de contusões, né? Mas que quando ele surgiu, ele foi até para a seleção amadora, nós pensamos até em seleção brasileira pro Eduardo. Ele foi no Mundial Sub-20. Né? Foi, apoia muito, é habilidoso, sabe jogar, tabela, é rápido, é magrinho, é veloz. Eu apostaria no Eduardo. Pois é, hoje está no banco de reservas. Aí tentou girar o Wilson, corte feito pelo Ney. Netinho. Aí vem sair para o jogo o Roberto. Ferreira fica mais pelo meio, o Rogerinho cai lá pela direita. Olha o Ferreira agora abrindo para tentar receber. E o Fábio vai de novo para fazer o corte e arremesso lateral para o time do Atlético Paranaense. Arnaldo César Coelho está quietinho, o juiz está sossegado. Tá bem, tá segurando o jogo, controlando. O jogo ajuda. Mas ele tem qualidades. Ele chegou ao quadro da FIFA, tem qualidade. É que domingo passado ele pisou na bola, né? Rodolfo, o William chegou nele, Rodolfo girou, tocou, Rogerinho. Mas no meio, Roberto. O Atlético tem até algum espaço para jogar, mas a postura do Corinthians impede que ele se aproxime muito da área do Felipe. Mas é um espaço mentiroso, né? Ele dá espaço aí, ó. Até a linha do meio de campo pode tocar, mas na hora que esse jogador for tocar, ó como vai chegar. Já chegou dividindo a bola sombra. O Corinthians dá esse espaço do meio campo para trás pro Atlético. Parece pensado. E parece armadilha, né? Porque toma a bola e tenta sair no contra-ataque. Aí o Cadu protegendo. Não conseguiu jogar o Caio, bola para fora, diga. Para esse jogo aqui, o Carpegiani fez 2 treinos que foram considerados como secretos, a imprensa só entrou no final, mas as informações acabam vazando e o último teve exatamente essa tentativa, com o Ratinho na lateral direita e o Edson passando para a esquerda e o Wellington saindo. E para complementar, terminando o jogo, Corinthians janta e volta de ônibus para São Paulo. Para o jogo do final de semana contra o Goiás. E, pelo que se ouve, será de novo no Pacaembu. O Corinthians volta a jogar no Pacaembu. O jogador do Corinthians chutou a bola para fora porque o Everton tá no chão, machucado. Foi uma trombada mais forte ali do Caio com o Everton Santos. Trombadinha meio excessiva, não foi, não? Mas é acidente de trabalho, os dois foram... Não que seja falta, mas eu acho que o jogador do Atlético entrou meio... O torcedor que está ligado no futebol da Globo, navega pela internet, ser o principal jogador do Corinthians é muita responsabilidade para o William. O Alberto de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta. Mas ele vai fazer 19 anos, fez hoje 2 gols. Hoje em dia, muito mais cedo o jogador tem essa responsabilidade. Né? Vou te falar uma coisa. O William nasceu no Corinthians. Qualquer jogador que entra, que vai jogar no Corinthians, a responsabilidade é enorme.
Aqueles que sentem menos são aqueles que nascem no Corinthians, que sabem desde cedo o que é a pressão. Por exemplo, eu comecei no Corinthians em 75, na época que o Corinthians não ganhava títulos há 23 anos. E a cobrança vinha lá no dente de leite. Eu tinha 11 anos, se falava nisso o tempo todo. Quando você sobe, você já está preparado para aquela pressão. E esses jogadores são aqueles que sentem menos. Aqueles que sentem mais são aqueles que vêm de fora. Então eu acho que o William, com mais um pouco de amadurecimento, mais uns 3, 4 gols, assim, ele assume a liderança, assim, a posição de ídolo e de jogador de desequilíbrio da equipe com facilidade, né? Fez 2 gols hoje, os 2 primeiros gols dele como profissional com a camisa do Corinthians. Olha, chegou para ajudar na marcação. Dominou bem o Caio. Finalzinho de jogo, o time do Atlético vai tentar a pressão. O Corinthians vence por 2-1. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, novo Itaú Bankline, feito ouvindo você. O Kleber, e no Corinthians sempre foi assim, quem segura a bronca são os jogadores da casa. Quando aperta, quando tem crise, quando tá aqueles problemas como estava agora, sai todo mundo e começa a entrar jogador da casa. Aí eles seguram a tentativa do Netinho. Hoje Edson, Fábio Ferreira, Wilson, Marcelo Oliveira, né, que nasceu, foi emprestado e voltou, o William. São jogadores formados no próprio Corinthians que estão como titulares. Aqui com a entrada do Wilson, evidente, e do Marcelo. Mas de todo jeito é um time muito jovem, né? Bastante novo mesmo. Até os que vieram de fora vêm com pouca idade. Teve um cartão amarelo pro Edson, que fez uma falta ali fora do lance. O Felipe tem quantos anos, o goleiro? 23. Então, 23 anos. Você pode considerar o Felipe, por exemplo, ele jogou no Vitória, tudo, teve aquele problema, foi pro Bragantino, não é isso? E tá no Corinthians novamente. Daqui a alguns anos, você pode até considerar que ele faz parte de uma formação inicial, mesmo não começando no Corinthians, mas incorpora aquele espírito de pressão, de cobrança do Corinthians. Tem muito jogador que vem de fora que não consegue assimilar isso daí. Esse parece estar em casa, né? É capitão do time hoje. Vai para a cobrança de falta o time do Atlético, 43,5. O jogo vai chegando aí aos seus momentos finais, na expectativa pelos acréscimos do árbitro Djalma Beltrame. O Corinthians vence por 2-1, o Atlético aperta, Rogerinho, bom lance, bateu cruzado pro gol! Gol! Rogerinho do Atlético. Uma bola desviada no Cadu, no meio do caminho. O Rogerinho fez uma bela jogada, né? Ele driblou o Marcelo, bateu cruzado e o Cadu desviou com toda a intenção de jogar a bola para a linha de fundo. Acabou mandando rente à trave esquerda do goleiro Felipe, que levantou ali meio do desespero, e o Atlético chega ao empate no final do jogo. Tem razão o desespero. O Cruz, tá fazendo tudo certo, parece uma cena, mas ele tá fazendo tudo. A bola era dele. O Cadu não tem que pôr o pé na bola ali. O atacante que o Cadu tava marcando, o erro do zagueiro é esse, ele ficou só olhando a bola. O atacante afastou, o atacante foi pro meio da área, ele não sabe. O atacante achou que a bola fosse cruzada mais reta e ele ia pegar no meio da área sozinho, ele saiu do Cadu. O Cadu não viu que ele saiu, achou que estava atrás e tentou tirar. A bola era do Felipe. E aos 44 minutos, o Corinthians toma o gol de empate. Vamos até 49. E agora muda a história, né? Agora quem cresce nesses 4 minutos finais, em tese, é o Atlético. Tem que ver se tem força para pôr a pressão também, viu? Pois é, vai ter a torcida ao lado. Eu acho que é o ponto mais forte aí do Atlético é a torcida do Ferreira. Que toca essa bola do lado pro André, faz o cruzamento para a área, olha o Rogerinho. Zelão no primeiro corte, Netinho chegou, afasta o Edson. Mas agora fica pro torcedor do Corinthians, imagina, fica aquela tensão absurda, né? De minutos para acabar o jogo. O time toma de novo um gol de empate. Já empatou 2-2 com o Flamengo, depois está ganhando por 2-0. Hoje virou o jogo e sofre
o gol no finalzinho da partida. E um gol desse tipo mata, né? Quer dizer, que tava tudo certo, não ia acontecer nada. E acaba saindo o gol. O juiz deve dar esse gol pro Rogerinho, né? É, mas a torcida vai dar pro Cadu. Aí o Zelão tira. A torcida do Corinthians, está dizendo. Evidente. Ney. Toca a bola no Ferreira. Ricardinho vai para a marcação. Chegou também o Edson, conseguiu tirar a bola do Ney. 46,5. Ficando assim o jogo, a 10ª partida que o Corinthians não vence. São 6 empates e 4 derrotas. Mais um empate, o 8º. Bola viva aí, chegou o Rogerinho. E péssimo resultado para os dois, né? Pois é, na matemática do campeonato, né? Um vai a 17, o Corinthians, e o outro vai a 19, o Atlético. Ficam ali na beirinha, do mesmo jeito. É que o Náutico empatou, o Flamengo não jogou mais uma vez, o América perdeu, né? E eles mantêm as mesmas posições. E o Juventude amanhã pega o São Paulo em casa. Quer dizer, não é um adversário fácil pro Juventude. Juventude joga em casa? Pega o São Paulo no Morumbi. Na casa do São Paulo. Ah, mas o São Paulo de vez em quando, assim, de quinta-feira à noite fria, com Juventude, sem ninguém olhando. Ah, já aprontou umas com o próprio Juventude, hein? Se o Juventude eventualmente ganhar o jogo, passa o Corinthians, né? Vai pro arremesso lateral o Edson. Vem a bola dominada pelo Wilson. Chega o Rodolfo. Perde a bola. – 48 minutos. Mais um para acabar o jogo. Vai para a cobrança de falta o William. Ele faz o cruzamento para a área e a bola desviada vai para a linha de fundo. Vem escanteio para a equipe do Corinthians. Agora são 30 segundos para terminar o jogo. Zelão para a área, Fábio Ferreira para a área, Cadu para a área. Pode ser o último momento aí para o time do Corinthians. Bateu o William, saiu o Guilherme. Eita. Aí o juiz acaba dando a falta. O goleiro, né? É, a falta no goleiro. Vai terminar o jogo. 49. Djalma Beltrame já deu uma olhada no relógio. Vai pintar mais um empate para o Corinthians, o 8º empate. Apita o juiz Djalma Beltrame. Fim de jogo na Arena da Baixada. 2 para o Corinthians, 2 gols do William. 2 para o Atlético, que abriu o placar e conseguiu o empate. Um gol contra do Cadu, que o juiz deve dar para o Rogerinho. 2-2, daqui a pouco a gente volta para falar mais do jogo do Corinthians. Agora termina, portanto, 2 para o Santos, 1 para o Atlético. Terminou na Arena da Baixada, 2 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Mauro Naves, ainda no gramado da Arena, Mauro. Vamos ouvir aqui o Ricardinho, exatamente. O Ricardinho aqui dando explicações sobre esse outro empate. Foi uma fatalidade. Infelizmente está 10 jogos sem vencer. Isso o time está sentindo um pouco, mas o time lutou do começo ao fim. Está com dificuldades a equipe, mas agora vamos tentar buscar o jogo contra o Goiás. Nos últimos 2 jogos a gente deixou escapar no final. Pode ser mudado a curto prazo para o Corinthians melhorar? Essa vitória de hoje, se tivesse acontecido a vitória, o time ia crescer, ia ganhar confiança. Mas infelizmente não aconteceu. Tomamos outro gol, uma fatalidade, 2 gols que um descanteio novamente. E esse infeliz agora no final. Mas vamos buscar no próximo jogo aí para a gente superar sair dessa marca aí negativa. É certo. Gil Rocha. Vamos ouvir aqui o Danilo, zagueiro do Atlético, falando desse resultado em casa. A culpa em ninguém, né? Um lance que a gente erra também, o atacante erra, o zagueiro erra, o goleiro erra, então não vamos crucificar ninguém. Tem crédito, então é o nosso goleiro titular, a gente tem muita confiança nele. E o resultado? A gente vinha jogando bem, né?
até eles fizeram esse gol de bola parada. No primeiro tempo não criaram nada, né? Infelizmente a gente tomou logo o segundo gol, um lance que a gente sabia que o jogador deles fazia, como eu disse, não podia acontecer. Agora vamos pensar no esporte para a gente não voltar a cair nos mesmos erros. A gente já estuda os adversários e acontece no jogo exatamente o que a gente viu. Então acho que mais o segundo gol que prejudicou nossa equipe, não o primeiro. Ok, obrigado, Danilo. Alguém por aí, Mauro? Sim, estamos aqui ao lado do Edson, o lateral recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo, mas está dentro desse grupo que há 10 jogos não vence. Edson, o que tem que fazer para mudar? Mauro, nós temos que continuar trabalhando, né, junto, só nós, o grupo, junto com a colocação do Carpegiani, nós iremos sair dessa situação e Acho que teve um probleminha aí com o microfone do Mauro quando ele conversava com o Edson, falando exatamente sobre essa situação de 10 jogos sem vencer o time do Corinthians. Bom, o campeonato hoje teve então, a classificação é essa, ó. O Botafogo ganhou do América 4-2, 31 pontos. O São Paulo 28 joga amanhã com o Juventude. O Vasco ganhou do Internacional 2-0, 26 pontos. O Goiás ganhou do Paraná 2-0, 26 pontos. O Grêmio joga amanhã com o Figueirense, tem 25. O Cruzeiro folgou, 23. A derrota do Internacional deixa o time agora na 7ª posição. O Palmeiras perdeu do Sport 2-1, fica com 23. O Atlético perdeu do Santos, o Paraná perdeu do Goiás, ambos com 22 pontos. Aí na 11ª posição o Fluminense, que empatou 0-0 com o Náutico, 22 pontos. O Santos, com a vitória sobre o Atlético, jogando em Belo Horizonte 2-1, vai a 21, ganha uma posição, a posição do Sport, mesmo com a vitória do Sport sobre o Palmeiras por 2-1. Figueirense 19 pontos, o Atlético Paranaense subiu para 19 e o Corinthians subiu para 17. O Juventude, o Náutico com 14, o Juventude com 15 e o Náutico com 14. O Flamengo com 12 e o América com 10 são os 4 últimos. O América perdeu, o Náutico empatou, o Juventude joga amanhã com o São Paulo no Morumbi. O Flamengo fica ainda com jogos a menos. O Flamengo tem só 12 jogos no campeonato, enquanto outros times têm 16. Daqui a pouquinho o Jornal da Globo. O Jornal da Globo vai mostrar para você todo o noticiário da ponte que caiu lá em Minneapolis. E você vai ter também os gols da rodada no Jornal da Globo. Até já, então. Globo, a gente se vê por aqui.